still don't know who you are. To remind you of her? One final thing I have to do, then I'll be free of the past. Olá, ouvintes do nosso podcast de cinema. Eu sou a Marina Persson e para quem está me vendo, eu estou com uma maquiagem bem típica, estou com uma sombra azul porque estou fazendo um curta-metragem e estou caracterizada como uma pessoa dos anos 40. Então, depois eu conto mais sobre esse filme, mas essa é uma das razões pelas quais Gustavo e eu não conseguimos gravar um episódio novo essa semana, porém, essa é uma ótima oportunidade também para a gente fazer algo que temos feito, que é publicar pela primeira vez em todos os tocadores alguns episódios deste projeto que começamos lá na pandemia e que estavam disponíveis somente na Aurelo. Então, o episódio de hoje é o segundo episódio da história do nosso podcast de cinema e é sobre um filme que durante muitos anos ficou em primeiro lugar na lista dos melhores filmes da história do cinema, da revista Sight and Sound, que é uma lista super respeitada, e que é o Vertigo, Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock. E este filme também é tema da nossa segunda aula do curso do Hitchcock, que está sendo liberada esta semana para quem já assina o nosso pacote cinéfilo do nosso Cineclube. Sim, porque agora a gente tem o Cineclube, você já deve saber disso, porque a gente tem falado disso constantemente. Então é o seguinte, se você ouviu esse episódio, curtiu, achou que quer saber mais sobre esse filme, na nossa aula a gente detalha muito mais, a gente mostra cenas. Então, assim, são 2 horas sobre Um Corpo que Cai. Então é para você realmente dar aquele mergulho vertical e entender com detalhes por que este filme é essa obra-prima. Você não conhece o nosso Cineclube? Muito fácil, www.nosspodcastcinema.com. Lá você vai conhecer todas as possibilidades do nosso Cineclube. E se você já conhece, é isso. Então, boa viagem, ouça o episódio e depois assista a aula, porque um complementa o outro. É isso aí, até semana que vem. Oi, eu sou Marina Persson. Eu sou Gustavo Rosa de Moura. Eu sou apresentadora, diretora, atriz. E eu sou diretor, roteirista e produtor. E esse é o nosso podcast de cinema em que a gente vai falar sobre os nossos clássicos particulares. E hoje o nosso filme do dia é qual, Gustavo? É um filme que tem um título, mais uma vez um título diferente, uma tradução diferente do inglês para o português, né? Não é uma tradução literal. E do português para português, porque Portugal também teve outro título. Estamos falando aqui de Um Corpo que Cai. Um Corpo que Cai. Ou Vertigo. Vertigo, exatamente. Bom, já que a gente falou do título em Portugal, é um título bem peculiar, né? A Mulher que Viveu 2 Vezes. É uma espécie de spoiler com não quer dizer nada, com que porra é essa? Mas é um título ruim, eu acho que podia ser Vertigem, né? Nos 2 casos, não entendo por que eles... Tentam inventar em cima. Não é, e uma coisa também curiosa sobre essa questão do título, é que ela não é também o título do livro. Esse filme é baseado num livro. É um livro chamado D'Entre les Morts, do Pierre Boileau e do Thomas Narcejac, que são 2 autores franceses que já tinham feito um outro livro de sucesso, um outro thriller, que era o Diabolique, que o Hitchcock tentou comprar, mas perdeu a corrida para o Henri-Georges Clouzot, que fez um filme muito bom, As Diabólicas, de 2 mulheres que sofrem na mão de um cara abusivo, e aí elas matam o cara e passam a ser perseguidas pelo fantasma dele. Então, pois é. Ou seja, esses caras tinham uma obsessão com pessoas mortas, né? Pois é, mas então, o título em português seria Entre os Mortos, né? E o filme, durante toda a produção, o filme chamou Entre os Mortos, mudou de nome no final, com uma coisa muito comum. Eu sou mestre em fazer isso. O Gustavo sempre faz isso. Mas é verdade, quando a gente vê os documentários sobre Um Corpo que Cai, na claquete está sempre lá, né? Alguma coisa Among the Dead ou algo, né? Assim, esse título que faz referência ao título do romance original.
Um Corpo que Cai é um filme de 1958, né? A sinopse é a seguinte: o James Stewart, que é o ator fetiche do Hitchcock, fez vários filmes, inclusive grandes filmes com Hitchcock, é um detetive policial que se vê forçado a se aposentar depois de um trauma, né? Porque numa perseguição, um colega seu morre, né? Eles estão perseguindo um mau elemento nos telhados de umas casas, e aí eles escorregam e o colega dele, numa tentativa de salvá-lo, morre. E aí a gente descobre que ele também descobre ao mesmo tempo que ele tem uma doença chamada acrofobia e vertigens. Ele tem medo de altura e sente muita vertigem quando ele se vê no alto de algum lugar. Que não é a mesma coisa. As pessoas, não, esse filme gerou uma confusão, sobretudo nos Estados Unidos. As pessoas começaram a achar que vertigem era medo de altura, e não é. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, exatamente. Isso. No caso, o nosso personagem, que é o Scotty, esse detetive, ele tem as duas coisas, né? Bom, aí por consequência disso, né, em seguida, o Galvin Elser, que é um antigo conhecido do Scotty, contrata o Scotty para seguir a sua esposa, porque ele acha que ela está se comportando de forma muito estranha. E aí tem essa indicação de que ela está possuída por uma alma do passado que já morreu, e na verdade não só que morreu, a gente descobre ao longo do filme que se suicidou. E aí o Galvin Elser planta essa dúvida, né, no Scotty, de que ele tem medo de que a Madeleine, sua esposa, também cometa suicídio. Ou seja, tá tudo plantado aí. Mas é importante, eu acho, a gente já dá esse aviso que teremos spoilers ao longo desse episódio. Na verdade, eu diria que praticamente todos os nossos episódios têm spoilers, né? Então é bom as pessoas verem o filme. Não, fora que é um grande clássico. Aliás, eu diria que é mais do que um clássico. Ele não é um clássico só para mim e para você que estamos aqui falando desse filme, mas Um Corpo que Cai é considerado em muitas listas importantes, inclusive a lista da revista Sight and Sound, que é do British Film Institute. A última lista de 2012, ele está lá em primeiro lugar como o filme mais incrível de todos os tempos. Inclusive, ele desbancou o Cidadão Kane. Que era o rei da lista até essa edição, né? Exato, que era durante muitos anos. Mas olha que interessante. Apesar de hoje em dia Um Corpo que Cai ser praticamente uma unanimidade, ser esse grande clássico, muitas vezes, né, que muita gente gosta de dizer que é o melhor filme de todos os tempos, embora seja meio uma loucura, né? Até essa ideia de achar que existe um filme melhor de todos os tempos, mas enfim, ele é um sucesso quase que incontestável de crítica. Ele não foi recebido bem na época, curiosamente, né? Quando ele foi lançado, em 1958, ele foi médio de público, né? O Hitchcock diz na entrevista lá com o Truffaut que ele meio empatou, né? É o break-even, que ele meio que ficou... Ou seja, não deu prejuízo, mas não foi um sucesso. E a crítica foi bem dividida. Teve muita crítica negativa, inclusive em veículos importantes. O próprio Hitchcock não ficou muito feliz com... Não se sabe muito bem se com o resultado ou se com o próprio filme. O Hitchcock era muito preocupado com o resultado comercial dos filmes dele. Ele era um cara muito inserido no mercado, né? E aí ele meio que retirou o filme. O filme, depois que ele saiu de cartaz, ele foi meio que retirado de vários lugares onde ele poderia estar e ficou um filme meio sumido, meio apagado. É isso que é muito louco, né? Como é que esse filme, que foi meio mal, né? Não foi o sucesso que se esperava, nem de público, nem de crítica, nem nada, quase sumiu, e aí ele volta, revisto pela história, e aí alcança o primeiro lugar das listas de maiores filmes de todos os tempos. Isso só prova uma coisa que é o seguinte: os filmes, eles não são vistos da mesma maneira a depender da época. Por que isso aconteceu, Gustavo? Então, eu acho que aconteceu por várias razões, mas sobretudo porque essa fase que é uma fase áurea do Hitchcock, que ele já fazia filme desde a década de 20, então ele já estava há muitos anos produzindo muito, com muito sucesso. Ele era um cara, como eu disse, do mercado, né? Ele fazia sucesso de bilheteria. O Hitchcock era inglês, ele fazia filmes de sucesso na Inglaterra e ele foi cooptado por Hollywood. Foi o David Selznick que convenceu o Hitchcock a se mudar para os Estados Unidos, onde a indústria florescia, né? Então, quer dizer, ele foi, hoje em dia, para usar uma palavra
headhunted. Ele foi caçado, né? É isso, tipo, não, vem cá, você é um diretor muito bom, você sabe fazer sucesso comercial, vem para os Estados Unidos. Mas, por outro lado, quer dizer, quando chegou nessa época, nesses anos 50, o Hitchcock começou a fazer o que a gente poderia chamar hoje quase que de um cinema experimental. Eu acho que ele tinha tanta experiência, ele tinha tanto domínio da linguagem cinematográfica, e ele era um cara tão brilhante, tão inteligente, que ele conseguiu fazer uma coisa que é muito rara, que ele conseguiu fazer experimentação dentro da indústria. Pois é. O Scorsese fala isso, que ele fica olhando o Vertigo e fica admirado de como um filme desse conseguiu ser produzido dentro do sistema de estúdios, com grandes estrelas. E se você for pensar, Janela Indiscreta, que veio um pouco antes, Vertigo, logo depois Psicose, logo depois Os Pássaros, são filmes experimentais, radicalíssimos do ponto de vista de forma, do ponto de vista de estrutura narrativa, do ponto de vista de linguagem cinematográfica. E o Vertigo é um filme que é completamente diferente até do que o próprio Hitchcock fazia antes, do que se fazia antes. Uhum. E ele conseguiu lançar isso, assim, no sistema de estúdios. Então talvez isso seja uma explicação para o fato do filme não ter feito sucesso. Porque vamos lembrar, o Hitchcock também, hoje a gente considera o Hitchcock como um dos grandes diretores da história do cinema. Mas nem sempre foi assim, né? Tem essa história de que foi só quando o Truffaut foi fazer aquela série de entrevistas com o Hitchcock, que virou um livro, depois tem documentário, que é o Hitchcock Truffaut. Recomendo para todo mundo que gosta de cinema também dar uma sacada nesse material, que o Hitchcock foi reconhecido como um diretor, digamos assim, como você está falando. Um autor. Um diretor-autor, exatamente. Que é um cara que não só executava as tarefas lá de cumprir um bom sucesso comercial, ele sim fazia filmes experimentais. Isso talvez explique o fato de que o Vertigo não foi bem compreendido na época. Outra prova de que o Hitchcock não era um cara reconhecido como um diretor foi o fato dele nunca ter ganhado um Oscar competitivo. Não, ele ganhou outros Oscars técnicos. Não, técnicos, mas não como diretor. A figura dele como diretor nunca foi reconhecida pelos membros da academia. Sim. E não foi só o Truffaut, né? Só depois, né? Foram os franceses em geral, a Nouvelle Vague, né? Aquela famosa geração de críticos, cineastas, que começaram a colocar o Hitchcock nesse lugar de autor, né? E vendo hoje, assim, retrospectivamente, é muito claro o quão inventivo ele era e o quanto ele fez a linguagem do cinema andar, né? Porque, voltando ao Vertigo, o Vertigo foi meio tirado de circulação, mas depois ele voltou na década de 80, ele entrou em cartaz de novo, depois ele passou por um restauro, que acho que foi a coisa mais importante que aconteceu com ele depois, né? Ele foi restaurado minuciosamente. Sim. Porque ele foi, um detalhe técnico, o Vertigo foi filmado em VistaVision, que é um formato de cinema que tem mais qualidade, né? Que você usa o negativo passando de lado no chassi. Você tem um negativo maior, digamos assim. Mas ele, como o próprio filme não fez tanto sucesso, o Hitchcock meio tirou ele de circulação e tudo, ele foi muito mal conservado. E aí eles pegaram na década de 90 para restaurar esse filme. O filme foi restaurado e foi refeito praticamente. A banda de som dele, eles pegaram a orquestração original. Nós vamos falar da música daqui a pouco. A música é uma coisa maravilhosa do filme. Refizeram praticamente a mixagem do filme. Restauraram é um filme em Technicolor, então eles restauraram os 3 negativos de cor separado, né? E o filme acabou sendo relançado em 70mm som DTS, um acontecimento. E aí muita gente reviu o filme, ouviu o filme pela primeira vez, e assim, a quantidade de filmes que foram influenciados pelo Vertigo hoje em dia é incontável, né? O Vertigo é um dos filmes mais influentes da história do cinema. Vamos lá, o que faz de Um Corpo que Cai um filme que estava à frente de seu tempo? Bom, como a gente já disse, o Hitchcock ele já vinha fazendo filme há muito tempo, ele já tinha muito poder em Hollywood e ele já tinha uma espécie de time, né, dos sonhos, de Dream Team, assim, que trabalhava com ele. Super equipe. E nesse filme ele investiu muita energia, e quando eu digo que ele é um pouco experimental, é nesse sentido, em criar uma ambiência cinematográfica muito especial. Ele quis fazer esse filme em Technicolor, que é uma coisa que, enfim, já tinha alguns filmes em Technicolor na época, mas não era uma coisa óbvia, era uma coisa cara e era uma coisa complexa de fazer. Então, quando ele decidiu fazer o filme em Technicolor, ele decidiu, por exemplo, que a cor teria um papel absolutamente fundamental no filme, não só assim, vamos ver o mundo colorido, mas as cores iam ter
iam ter várias questões simbólicas e sensoriais ligadas a ela, a gente vai falar disso especificamente. Então ele chamou para ser o fotógrafo do filme Robert Burks, que era um baita diretor de fotografia, que fez um trabalho incrível. Ele queria que a música fosse uma coisa muito especial também, e ele chamou o Bernard Herrmann, que é um parceirão dele. Super colaborador. Super colaborador e um compositor assim, de muita personalidade, né, que criou temas inesquecíveis da história do cinema e que nesse filme especificamente arrasou, né, fez um trabalho inacreditável. E ele chamou para fazer outra coisa super importante, por exemplo, são os figurinos do filme. Da Edith Head. Porque a personagem feminina é muito importante, muito misteriosa. E a Edith Head é aquela personagem que depois está nos Incríveis, né? Ela é tão icônica, tão importante, né, para Hollywood. Foi uma mulher que fez, enfim, ela construiu todo um imaginário que marcou depois gerações e gerações de outras figurinistas, e também não só as figurinistas, mas também as mulheres, né, que se espelham naquelas grandes estrelas de Hollywood. A Edith Head vestiu grandes estrelas. Eu não lembro da personagem dela nos Incríveis, mas é aquele cabelinho, aquela mini franjinha, óculos, que depois super copiada por outras estilistas e pessoas da moda até hoje, né? Mas enfim, o Hitchcock era famoso por fazer storyboard de tudo, né? Ele preparava cada plano do filme, ele desenhava antes, ele ficava já imaginando como ele ia filmar. E nesse filme ele levou isso às últimas consequências, assim, de querer que cada composição de cada plano fosse muito estudada, cada elemento, cada cor, cada detalhe, cada figurino, tudo. Tanto que ele tinha uma figura que era uma script supervisor, né? Ou seja, uma supervisora de roteiro e que também checava se o que estava sendo filmado estava de acordo com o storyboard, porque o Hitchcock era famoso por ser perfeccionista. E aí o resultado do filme acabou também sendo uma coisa muito onírica. O filme tem alguma coisa de sonho dentro dele que é muito evidente, assim, e o Truffaut, na entrevista que ele faz com o Hitchcock, ele um pouco insiste nesse ponto, achando que o Hitchcock vai dar corda. O Hitchcock não dá muita corda para isso, mas isso não quer dizer nada, porque ele era muito sabonete, assim, no sentido de revelar um pouco as coisas dele. Ele era misterioso, assim como os filmes Exato. dele. O Hitchcock era era uma figura. Ele fazia piada com uma coisa, ele era irônico, mas ele não revelava os segredos dele, ele não revelava... por isso que ele demorou, inclusive, para ser reconhecido como um autor. Ele se colocava como um homem, quase como um homem de negócios, ou como um artesão do cinema, um cara que era mestre do suspense, mas não como um intelectual, como um cara que tinha grandes teorias sobre cinema, do ponto de vista mais, digamos assim, cabeçudo. Aí, o que aconteceu? Aí, agora, eu talvez, enquanto eu falo dessa questão do sonho aqui do Hitchcock, eu acho que eu vou acabar fazendo um pouco de espiral, vou ficar voltando no mesmo ponto. Vocês me desculpem, é que esse filme, ele suscita, de fato, essa estrutura de pensamento... circular e que está na forma do filme, né? O filme, a vertigem no fundo, é essa sensação que algumas pessoas têm de repente ver as coisas mexer, ver o chão, parece que o chão torce, né, aos seus pés e tal, que é um efeito que tem no filme. O Hitchcock quis criar o efeito de vertigem no filme. Lembrando que na época, 1958, não tinha, obviamente, nenhum tipo de efeito de computação. Era tudo físico, né? Era tudo físico. E para criar aquele efeito famoso, que quando o Scotty tá em cima da escada, né, a escada faz assim. Logo no começo do filme, na verdade, quando ele tá pendurado no prédio, já tem aquele efeito de vertigem. Bom, para fazer esse efeito de vertigem, que tá na sequência inicial e que tá nas cenas mais importantes do filme, que denotam a vertigem do personagem principal, o Hitchcock fez um truque que hoje parece muito simples, mas na época foi super complicado de fazer, porque a gente está falando aqui de câmeras gigantes e de equipamentos que não existiam, que é um zoom in com um traveling out. O que é isso? É um zoom que se aproxima do objeto ao mesmo tempo em que a câmera se afasta fisicamente daquele objeto. E é isso daí, esse efeito de tontura, de vertigem mesmo. Além disso, que era chamar assim, né, um efeito especial,
O Hitchcock queria que quase todas as imagens não fossem totalmente realistas. Ele se empenhou, por exemplo, ele conta que várias vezes ele usou uns filtros de fumaça para tentar criar uma ambiência meio fantasmagórica. Se você for ver a cena que ele vai no cemitério, que ela vai no cemitério ver a lápide, tem uma textura estranha, tem uma coisa meio esfumaçada, isso é tudo proposital. Tem momentos em que a luz parece que aumenta, né? E aí vamos falando da cor. E aí a cor também no filme é totalmente artificial, na verdade. O mundo não é colorido daquela maneira. Muito porque ele queria usar a cor como um elemento simbólico e como um elemento expressivo ao mesmo tempo. Então, só para dar um exemplo de uma cena super famosa naquele restaurante, no Ernest. Quando ele vê a Madeleine pela primeira vez. Exatamente. Que é quando ele se apaixona por ela. Exatamente. O restaurante é todo vermelho, tem uma parede de uma tapeçaria vermelha super intensa. Todo mundo dentro tá vestindo roupas escuras e tudo, e ela tá com um vestido verde, absolutamente brilhante, deslumbrante, assim. E aí ela vem andando. Quando eles vão saindo, ela vem andando, daí ela passa por uma moldura da porta, daí ela para, o marido dela fica pra trás, ela vem sozinha, aí tem um close dela, daí na hora que tem esse close dela, parece que o vermelho no fundo acende, depois passa, todo muito esse meticuloso. Filme tem algumas sequências que ficaram bem, bem famosas, assim, e bem emblemáticas, né? Copiadas, observadas, analisadas, e essa é uma delas, né? Ele fica fascinado, encantado por ela, e isso é construído através dessa imagem dessa mulher que é deslumbrante, absolutamente magnífica, num ambiente que é todo avermelhado, e ela está de verde, um verde com um vestido que é uma espécie de tafetá verde, né, um tecido todo incrível que realmente faz com que ela se destaque no meio daquelas pessoas todas, que é um restaurante que está cheio. O vermelho e o verde, justamente, são as cores mais importantes do filme, e não à toa o verde e o vermelho estão opostos no espectro de cor. São cores complementares que a gente fala. E o vermelho é muito ligado ao James Stewart e a toda a obsessão dele, a loucura dele, o amor, esse amor meio obsessivo, carnal, necrófilo dele. E o verde é a cor da Madeleine, e é uma cor que está ligada à fantasia, ao sonho, ao não real, ao algo que é completamente misterioso e tudo. E essas cores às vezes trocam, às vezes ela tá de vermelho, ele tá de verde, e essas cores vão aparecer de maneira muito intensa depois no resto do filme. A cena mais famosa do filme, talvez, seja justamente a cena em que ele, lá no final, finalmente consegue transformar a Judy em Madeleine. Depois que ela pintou o cabelo de loiro, depois que ela fez as unhas, fez a maquiagem, fez tudo, e ela chega ainda com o cabelo solto. Ele pede pra ela ir ao banheiro pra prender o cabelo, porque ele quer aquele cabelo preso, ele quer ela idêntica. Well, it should be back from your face and pinned at the neck. I told her that. I told you that. We tried it. It just didn't seem to suit me. Quando ela vai sair do banheiro, tem uma luz verde que entra pelo neon do hotel. Eles estão num hotel em São Francisco que tem um neon verde lá fora, que o neon passa por uma cortina, que é um difusor, e invade o quarto. Então, e aí quando ela vai sair do banheiro, ela sai imersa numa luz verde, diáfana, assim, e ainda por cima ele fez um efeito meio fantasmagórico. Ela parece como uma imagem, talvez seja o momento mais onírico, mais de sonho do filme todo, né? Meio transparente, né? Ela sai do banheiro meio transparente. Na segunda parte do filme, o Scotty se reencontra com esta mulher. Na verdade, ele se reencontra com uma mulher que ele acredita ser muito parecida com a Madeleine, que morreu, né? Ele acredita que ela se matou. E ele passa, então, a se encontrar com essa mulher e convencer esta mulher a se vestir e se maquiar e se pentear tal e qual a mulher que supostamente morreu. Nós, espectadores, sabemos que ela não morreu, que isso tudo foi parte de um plano do Galvin Elster. Então, essa obsessão do Scotty por essa mulher,
e que tem muito, que fala muito do desejo masculino, né, de moldar uma mulher à sua vontade, né, a gente pode interpretar isso de muitas maneiras. Então, essa sequência toda que faz com que o Score passe a convencer esta mulher a primeiro mudar as suas roupas, depois a mudar a sua maquiagem, a pintar o seu cabelo e finalmente pentear o seu cabelo para se transformar na Madeleine, na mulher que morreu, é uma das sequências mais fortes e emblemáticas da história do cinema. Justamente, Má, então, nessa sequência que você... Nesse momento que você acabou de lembrar pra gente do filme, é que eu acho que tá o ponto principal, que é o seguinte... embora esse roteiro, você pode até dizer que, do ponto de vista narrativo, ele é até difícil de comprar, né? É um roteiro que não é exatamente verossímil. Várias coisas dele, se você quiser ser chato do ponto de vista da verossimilhança, você pode pegar 1000 probleminhas nele. Mas isso não é importante, porque isso que você acabou de descrever, que é esse desejo, essa obsessão, o filme é muito mais sobre isso. Não é sobre a história em si, mas é sobre essa... O filme é sobre desejo, é sobre essa loucura desse cara de querer reviver uma pessoa que está morta e de uma pessoa que na verdade não existia, porque vamos lembrar que a Madeleine não era Madeleine, era a Judy fingindo ser Madeleine. Então, é aí que eu acho que o filme entra mais próximo da questão do sonho. Eu fiz uma ligação muito grande do Vértigo com o livro do Siddhartha Ribeiro, que eu li recentemente. Ah, é? O Oráculo da Noite, inclusive um livro que eu recomendo muito. O sonho nada mais é do que ele fala isso, né? Uma ferramenta paleolítica de sobrevivência, né? Não só do homem, mas de vários animais, que é o momento em que você conversa com os mortos, é o momento que você encontra o seu desejo, é o momento em que você de fato... Acessa o seu subconsciente. Acessa coisas que você não acessa. E a maneira como o sonho se manifesta pra gente não é linear, não é óbvia, não é muito particular e muito sensorial. E o que é o cinema? O cinema também é sonho, né? No fundo, o cinema é você viver uma vida que não é a sua, entrar em contato com um universo que pode nem existir. O filme exterioriza algo que antes só era possível fazer no sonho. Então, para mim, o filme é muito ligado ao sonho e é muito ligado ao próprio cinema. Então, no fundo, eu fiz toda essa volta espiral, elíptica, vertigem, para dizer que eu acho que o Vértigo é um filme sobre sonho, mas é um filme sobre o cinema, essencialmente. É um filme sobre o poder do cinema. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, assim, a história é obviamente secundária, né, é uma história que, imagina, se isso fosse feito por um diretor mais ou menos, seria inassistível, e tem um pouco isso, acho que o filme, de cara, ele estabelece, ele faz um pacto com o espectador, que é o seguinte, é o pacto que muitas obras de ficção fazem, que é o pacto da suspensão da descrença. Então, assim, a gente vai te apresentar aqui personagens em cenários e situações que você... tem um quê de realismo, claro, mas assim... mais ou menos, né? A cena inicial já é assim, né? Porque assim, o personagem principal vai lá, fica pendurado numa calha, o amigo dele morre, cai lá embaixo, ninguém aparece pra salvar o coitado, e ele aparece vivinho só com umas costelas quebradas. Como que o cara saiu dali? Já não explica, você fala, bom, tudo bem, entendi, este filme é pra eu acreditar no que ele tá me contando, não vou ficar questionando. E aí, como é que esse cara topou fazer isso? Por que ele acreditou que isso era assim, essa... Então, assim, você vai acreditar, não importa o que ele faça, você parte do princípio de que você vai comprar aquilo que está sendo apresentado. Como nos sonhos. E aí, exatamente como nos sonhos. Os sonhos é isso, você compra. Eu estou na minha casa, que não é minha casa, conversando com a minha mãe, que na verdade é minha amiga da escola, e tudo bem. A gente não vai questionar, tá? O sonho está falando isso e você está acreditando. Então, acho que tem realmente isso. Porque ele é muito convincente na questão sensorial. Ele te seduz. Essa coisa do pacto que você falou, para mim, começa na abertura do filme. Nos créditos iniciais do filme, tem um close de um olho de mulher, que acho que nem é aqui em Novak, mas é um olho de mulher. E aí tem um gráfico do Saul Bass, que é um gênio também, que fez as aberturas do Hitchcock, mas ele pega uma forma meio geométrica, que é um espiral, que é uma coisa quase xamânica. Hipnótica. E faz uma hipnose, porque aquilo fica girando no olho da mulher, fazendo...
Então aquilo pra mim já é assim, é o filme me hipnotizando, eu já tô sendo hipnotizado por aquele filme, como quem diz assim, agora você será levado por mim, no matter what, não importa como. A partir dali que ele já cria aquela abertura tão poderosa, tão hipnótica, tão sensorial, tudo que ele for me dar depois dali, eu vou ter que ver com aqueles olhos. E eu acho que isso inclusive, foi uma coisa difícil pro público da época entender, porque aquilo era muito novo. E isso que você falou das imagens, né? O fato dele ter filmado nesse negativo especial, que é o tal do VistaVision, né? Que na verdade filmava num sentido diferente, né? Ele filmava na horizontal, né? Um negativo que se você pega, mesmo estudantes de cinema olham e falam assim, nossa, mas o que é isso? Parece vários slides juntos, não parece uma película de cinema, né? O fato dele dar tanta importância para a imagem é porque o Hitchcock, ele acreditava que as imagens falavam muito mais do que as próprias palavras, porque tem a coisa da fotografia, das cores, desse negativo especial, do Technicolor, e toda a composição dos quadros, digamos assim, era muito importante. Sim, tanto é que o Hitchcock, o cinema dele se baseia na introdução do olhar. O olhar é a base do cinema do Hitchcock. E o olhar, não no sentido só do ponto de vista do personagem, mas o olhar da câmera. É uma teoria complexa, a gente não cabe aqui nesse podcast, mas para quem quiser estudar, o olhar como fundador do suspense hitchcockiano é totalmente importante. Isso que você acabou de falar, no Poder das Imagens, tem uma frase do Godard que eu acho que vale a pena a gente ler aqui, que fala exatamente isso que você está falando, Marina, de um jeito super bonito, que é o seguinte, ó: ninguém lembra como Joan Fontaine foi parar na beira de um penhasco, e o que Joel McCrea foi fazer na Holanda, e qual era o segredo guardado a 7 chaves por Montgomery Clift. E por que Janet Leigh se hospeda no Bates Motel? E por que Teresa Wright continua apaixonada pelo tio Charlie? Esquecemos o crime pelo qual Henry Fonda não era inteiramente culpado. E por que exatamente o governo americano contratou Ingrid Bergman? Mas nos lembramos de uma bolsa. Mas nos lembramos de um ônibus no deserto. Mas nos lembramos de um copo de leite, da hélice de um moinho, de uma escova de cabelo. Mas nos lembramos de garrafas enfileiradas, de um par de óculos, de uma partitura musical, de um molho de chaves. Porque através deles e com eles, Hitchcock triunfou lá onde Alexandre, Júlio César, Hitler e Napoleão fracassaram, em tomar o controle do universo. Talvez umas 10 mil pessoas se lembrem da maçã de Cézanne, mas 1 bilhão de espectadores se lembram do isqueiro de Pacto Sinistro. E se Hitchcock é o único poeta maldito a ter conhecido o sucesso, é porque ele foi o grande criador de formas do século XX, e são as formas que nos dizem, afinal, o que há no fundo das coisas. Ou seja, mas é isso, é como se ele usasse o poder do cinema para ir na essência das coisas. Então tudo o resto, a história, as incongruências, elas vão ficando pequenas perto da potência que aquilo tem para revelar, por exemplo, a alma humana, a obsessão, essa coisa inclusive do filme, até do ponto de vista, né, Marina, hoje em dia, se ele fosse ser visto por uma chave feminista ou... Nossa Senhora! Ele condena muito o homem, né, no sentido daquele homem que faz aquela barbaridade, né, que tem aquela relação totalmente abusiva com aquela mulher. No fundo, ele é um cara doente, é um cara que acaba matando a mulher, né? Aquilo acaba levando às últimas consequências. A obsessão mata ela. E a necrofilia dele, né? O Hitchcock fala que é um filme sobre necrofilia, bastante pesado, assim, né? O Hitchcock tinha uma coisa com erotismo e com sexo muito profundo e que nunca podia ser mostrada, né? Até pela questão da época. Exatamente. Mas ele quando ele descreve o filme, quando ele conversa com o Truffaut sobre Um Corpo que Cai, ele descreve muito sexualmente o filme, né? Ele fala que, por exemplo, nessa cena que você citou, na cena em que ele finalmente consegue, na obsessão dele, abusivamente, eu diria, sob o olhar feminista, forçar aquela mulher a se transformar na mulher que ele pensa que morreu, porque até esse momento ele pensa que ela morreu mesmo, ela chega, só falta prender o cabelo, e aí ele ordena que ela vá até o banheiro para colocar o cabelo como ele quer. Aí ela entra no banheiro, que é uma coisa que as mulheres fazem quando elas vão se despir, por exemplo, enfim. E a Hitchcock fala que é isso, ela vai no banheiro, ela fecha a porta, é como se ela fosse se despir para ele, e nesse momento em que ele está aguardando aquela mulher sair do banheiro e ela sai com aquela coisa aquela imagem meio fantasmagórica, meio transparente, ele se levanta, é como se ele tivesse uma ereção. O Hitchcock fala isso textualmente para o Truffaut. And while he was standing
standing there, Et pendant qu'il se tenait là, looking at that door, regardant cette porte, he was getting an erection. il avait une like érection, comme ça. Além dele falar que ele tá tendo uma ereção, ele fala que ele brincou justamente com esse oposto, que era o undress daquele personagem, era o dress, né? O se despir era o se vestir, era uma espécie de striptease ao contrário. Exatamente, é o striptease ao contrário, porque ele veste essa mulher Como uma morta. a forma da morta. E aí que ele fala a palavra necrophilia, aí que ele fala necrofilia mesmo. Indulged in a C'est permis form of une necrophilia. forme de nécrophilie. That's what it really was. Na entrevista. Pesado, né? Tem uma outra cena que é super erótica também, que é quando o Hitchcock consegue colocar, digamos assim, o seu Eros, né, no filme, que é quando, assim que o Scotty resgata a Madeleine da Baía de São Francisco, quando ela tenta se matar, ou supostamente tenta se matar, que ela já aparece na casa dele. E aí ela aparece na casa dele de que forma? Sem as roupas, porque a câmera acabou de passar pela cozinha dele, digamos assim, num varalzinho em que você vê a roupa dela, a roupa debaixo dela, inclusive. E aí essa mulher está com o cabelo assim, meio despenteado, deitada na cama desse cara, nua. E você fala, bom, alguém tirou roupa dessa mulher. Se ela está acordando agora, alguém tirou roupa dessa mulher. Como não tem mais ninguém aqui, só pode ter sido ele. E você vê, inclusive, é isso, a calcinha dela pendurada lá no varal. Então você fala, bom, aí o espectador tem que montar toda a cena anterior sozinho, né? Então esse homem despiu essa mulher, ele viu essa mulher nua. E aí esta mulher acorda nua na cama de um homem que ela não sabe quem é. Supostamente. Né? Essa é uma das outras coisas bem inverossímeis do roteiro que você compra, que vale pelo valor simbólico, justamente. Porque, claro que, como que essa mulher não acorda? Ou ela tá desmaiada e ele teria que ter levado ela para um hospital porque ela estava totalmente desacordada, ou ela teria acordado. E mesmo quando ela acorda na cama de um estranho, era para ter dado um escândalo e tal, e ela fica ali passiva, né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele leva e aí é uma das horas de inversão. Ele tá com um colete, uma malha verde, e ele leva um roupão vermelho pra ela. No momento em que ele... É como se eles tivessem transado. Eles têm a troca com ele, e daí ela vai de roupão na sala. Então ali tem uma coisa que também é da ordem do sonho, aquilo, né? Por que ele não levou ela pra casa do marido? E de novo... Que era o cara que tinha contratado Exatamente. ele. Ou seja, tudo bem, a gente não vai ficar questionando isso porque... Porque o filme... Ainda Fizemos bem. o pacto da suspensão da descrença. Não, e ainda bem, porque é isso. O filme é sobre isso, é sobre sonho, sobre desejo. De novo, vamos falar de Freud, né? O inconsciente, o desejo, o sonho, tudo isso está ligado ao mesmo pacote de coisas, que está ligado, no fundo, ao cinema também. Né? É no cinema que a gente se apaixona por pessoas que já estão mortas. Você pode ver um filme hoje com a Kim Novak e se apaixonar pela Kim Novak, ou se apaixonar pela Marilyn Monroe, ou se apaixonar por uma pessoa qualquer, ou mesmo contemporânea, que você nunca vai ver, que você nunca vai conhecer. Porque mesmo moralmente, eticamente, seria muito complicado para esse cara que foi contratado pelo marido da mulher, entendeu? Se apaixonar por ela e ficar fazendo de tudo para conseguir ter momentos ali de... ele é todo errado, esse personagem, na verdade, né? Tem uma questão que a gente não vai entrar aqui hoje nesse podcast, de que o Hitchcock tinha uma relação... Ele era abusivo com as suas atrizes, isso é famoso, né? Ele torturava as atrizes psicologicamente, ele tinha uma relação muito complicada. Inclusive tem um pouco disso naquele filme que retrata o Hitchcock com a mulher dele, a Alma Reville, né, que é feita pela Helen Mirren, maravilhosa. O Anthony Hopkins também faz o Hitchcock de uma forma maravilhosa, mas que conta um pouco a história do Psicose. E aí eles entram um pouquinho nessa questão. Mas o Hitchcock, ele era muito autoritário e possessivo com as suas atrizes, e a história era de que essa personagem da Madeleine / Judy não era para ser feita pela Kim Novak, era para ser feita por uma outra atriz muito bonita e também que estava começando a fazer sucesso em Hollywood, que era Vera Miles, né? Só que no meio, esse filme, a gestação dele foi bastante longa, assim, eles trabalharam durante mais de um ano antes das filmagens, e o Hitchcock estava trabalhando com a Vera Miles, ela estava sob contrato com ele quando ela engravidou, mas teria dado tempo dela ter o bebê
e ainda assim ensaiar e se preparar para fazer o filme. Mas o Hitchcock cansou dela. Ele falou que perdeu o interesse por ela. Ele fala isso textualmente para o Truffaut, inclusive. E aí ele teve que trabalhar com a Kim Nova, que na época era vou usar um termo americano, bombshell. Ela era a mulher gata, deslumbrante, sexy. E aí eu acho que ele não conseguiu ver que, de fato, ela conseguiu desempenhar, fazer os dois papéis de uma forma muito convincente. Eu, quando assisti ao Vertigo pela primeira vez, quando ele encontra a Judy na rua, eu falei, mas não é nem a mesma atriz. Eu achava que não era nem a mesma atriz. Ela tá incrível, é muito diferente. diferente. E você demora a enxergar a Madeleine na Judy. O espectador mesmo tem dificuldade. Você fala, não, só esse homem obcecado consegue ver que é a mesma mulher. Mas muito por causa da maquiagem e do figurino também, que foi uma insistência do Hitchcock, né? Ela não gostava da maquiagem, não foi muito fácil, assim, convencê-la a usar aquelas roupas e nem usar aquela maquiagem, mas radicalmente, né? Uma tem uma caracterização, vamos chamar assim, super classuda, e a outra super vulgar, assim, né? Mas, como você disse, ela também anda de um jeito diferente, ela fala de um jeito diferente, ela fez isso muito bem. Por isso que eu acho que, no fundo, o casting do filme é excelente. O James Stewart faz muito bem aquele personagem. E, no fundo, né, eu acho, quando a gente pensa nessa relação do Hitchcock com as mulheres, quando a gente pensa nessa coisa dele, nessas obsessões e nos temas meio pesados, assim, que ele trabalhou a vida inteira, muita gente diz que esse é o filme mais pessoal do Hitchcock, né? A gente nunca vai saber exatamente, mas muita gente acha que esse é o filme em que ele se coloca com as obsessões e com as questões dele. Com certeza. Eu acho que ele, o James Stewart, quando começa a impor as coisas, a maneira que ele quer que ela se vista, que ela se maquie, que ela fale, que ela faça tudo, é muito o Hitchcock. Ele está falando dele próprio, que é o que ele fazia com as atrizes. E que bom que ele não coloca esse cara como um herói, né? É interessante isso. Aí eu acho que foi um deslize de consciência dele, porque eu acho que por ele... Não, pelo contrário, eu acho que ele era inteligente o suficiente para poder falar de si de maneira escondida, sem assumir isso, mas mostrando que tem consciência da própria fraqueza, né? No sentido de que o personagem não é herói de maneira nenhuma, né? Ele se dá mal no final, terrivelmente, ele deprime no meio, ele é um cara que, enfim... Ele é um cara que se dá mal o tempo todo, ele não é recompensado em momento nenhum. Tem uma tristeza profunda aí, tem um negócio, uma relação intensa, densa, por isso que é um filme muito denso, né? Também, outra razão pela qual às vezes o filme não faz tanto sucesso na época, porque é uma densidade que talvez o público não esteja tão acostumado. Eu queria falar um pouquinho da mulher do Hitchcock, Alma Reville, que assim, a Alma, enfim, eles se conheceram muito novinhos, e tem essa coisa de que eles nasceram com um dia de diferença só, ela é um dia mais nova do que ele nasceu no dia 13 de agosto, ela no dia 14, e eles se conheceram quando eram muito novos, quando trabalhavam na Paramount, isso ainda na Inglaterra, né? E eles colaboraram em muitos filmes, em alguns filmes ela foi creditada, mas, curiosamente, em nenhum dos grandes filmes do Hitchcock, a Alma recebeu crédito. Os filmes, eu digo assim, estou falando de Janela Indiscreta, de Psicose, do Vertigo. Então, mas diz que ela era uma super... Diz não, né? Inclusive está nesse filme que eu já citei aqui, que é o Hitchcock, o filme com Anthony Hopkins e com a Helen Mirren, que ela era uma super colaboradora dele. Ele, inclusive, falava dela muito, né? Toda vez que ele... Enfim, em muitos momentos em que ele foi ser agraciado com alguma premiação, ele agradecia a Alma. Mas que antes do roteiro do Vertigo ser feito, ele trabalhou durante um ano, né, nessa história com a Alma em casa. Né? E a Alma Reville, ela era montadora, ela era roteirista e ela trabalhou com outros diretores também, que não só com Hitchcock. Mas eu me pergunto por que ela recebeu tão poucos créditos. Eu acho que o sistema era muito machista na época, né? E o Hitchcock provavelmente também, né? Mas não era só culpa dele, eu acho que era Hollywood. Acho que não era só culpa dele, não. Hollywood era notoriamente machista. E acho que o Hitchcock também tinha um culto à personalidade dele muito forte, né? Seria ruim para ele se ele tivesse que dividir o crédito de coisas tão profundamente
autorais, assim. Mas sei lá também. Ele faz um agradecimento bonitinho pra ela. Você que me mostrou. Fala aí, aquele que ali. Quando ele foi receber algum prêmio, que ele falou assim, eu queria agradecer a 4 pessoas. Uma que é uma excelente montadora, outra que é uma excelente roteirista, outra que é a mãe da minha única filha, que é a Pat, e outra que cozinha muito bem. E essas 4 pessoas são Alma Reville. Vamos falar, tem uma coisa que a gente deixou de fora, que a gente não pode deixar de fora, que eu acho que é a questão da trilha, né? Bernard Herrmann, exato. Todo mundo que veio depois dele não tem como não ter sido influenciado pelo Bernard Herrmann, né? Acho que a gente pode começar assim. Mas que era um cara fundamental nessa construção do clima, né? Do suspense. Eu não consigo imaginar o Hitchcock sem o Bernard Herrmann. Eu acho que de todos os colaboradores do Hitchcock, o Bernard Herrmann talvez tenha sido o mais fundamental, digamos assim, na construção dessa cinematografia muito eficiente, na criação de clima, de suspense. Não só conduzir o espectador, porque me irrita muito quando um filme fica com aquela trilha te falando, olha, agora você vai sentir susto, agora você vai sentir suspense, agora você vai sentir amor. Me irrita quando a trilha fica muito com essa função. Ele consegue construir sem esfregar na sua cara. Ele não se impõe, é isso que eu ia dizer. Eu posso... Acho que ele constrói junto muito mais do que ele tenta impor um clima. Concordo que não é impor, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que é muito na cara, acho que é uma característica do filme do Hitchcock. Hoje em dia, se você faz isso, vira quase uma anedota. Hoje em dia, você fazer uma coisa tão na cara. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que é muito bom é que é um na cara... muita poesia junto. Não é um na cara tosco. Tem uma musicalidade, tem uma coisa da qualidade musical aliada ao propósito, porque é como assim, vamos chamar assim, a gente tem um fim prático. O fim prático eu tenho que criar suspense. Eu tenho que criar tensão. Eu tenho que criar expectativa. Eu tenho que criar emoção. Então você tem essas demandas que são práticas para o filme funcionar. E aí o cara consegue isso de forma brilhante, adicionando uma camada de lirismo, de poesia, de musicalidade muito grande. Eu acho que você matou, que é o seguinte, o que me incomoda é quando a imagem, em certos filmes, quando a imagem não consegue dar conta de colocar o espectador naquele lugar que o roteiro ou o diretor querem, e aí a música tenta fazer isso à força. O Bernard Herrmann não. Primeiro que foi o original, depois muitas vezes copiado. Então assim, já tem, isso, o cara inventou aquilo, tá certo? De alguma certa maneira o cara inventou muito do que depois foi copiado e emulado em trilhas sonoras depois dele. E segundo que sim, tá baleado a uma qualidade de imagem, de construção, de estética do Hitchcock, entende? Então assim, você não sente que você está sendo carregado e forçado pela música. Manipulado. Né? Manipulado, boa. E aquilo não está sendo imposto a você de forma forçosa. Aquilo está vindo naturalmente, a música simplesmente dá aquela empolgação final, falar, é isso aí, tô indo para um susto, olha que ótimo, né? Não, e te preenche, né, de uma coisa que a gente não sabe descrever, porque é isso, acho que a gente, não à toa esse episódio pode ter ficado um pouco confuso, um pouco elíptico, um pouco redundante, repetitivo, porque o Vértigo é isso. O Vértigo é repetitivo, é redundante, tem 1000 coisas que acontecem de novo, a gente não consegue expressar direito, porque ele não está falando só com a nossa razão, ele está falando com lugares mais profundos, ele está falando com a sensorialidade, ele está falando com desejo, ele está falando com símbolos, ele está falando com coisas que muitas vezes a gente não consegue expressar em palavra e que fica dando volta nas nossas coisas, e acho que a música pegou isso, sabe? Com certeza. Pegou esse lado que a arte boa consegue pegar, que vai além da formalização em palavras. Exato. E da racionalização e dessa coisa mais tati-bitati, assim, que a gente consegue falar. Porque é um filme, como você falou, é um filme onírico, mas ele não é um filme surreal. Não é um filme surrealista. Existe uma diferença muito grande. E aí fica a pergunta para vocês, ouvintes do nosso podcast. Um filme como Mulholland Drive, do David Lynch, existiria sem Um Corpo que Cai? Eu arrisco dizer que não. Não era para você dar resposta, era para o pessoal pensar em casa. Tudo bem, desculpa, então finge que eu não falei nada.
Mas a pergunta é um pouco essa provocação mesmo, assim, né? O que seria desse cinema, esse que faz esse pacto com o espectador, esse pacto da suspensão da descrença e que você aceita certos elementos que estão no campo do inconsciente, no campo dos sonhos e situações que não são realistas, mas que se misturam com o realismo também, se a gente não tivesse um corpo que cai. E que demorou para ser. Isso que eu acho que talvez seja a grande sacada, pensando sobre o filme, de que ele não foi bem compreendido na época, justamente por isso. Existe um tempo de digestão do filme, de elaboração, que todos nós precisamos para compreender um corpo que cai, apesar dele ser muito simples no fundo. Will you have dinner with me? Why? Well, I just feel that I owe you something after all this. No, you don't owe me anything. Well, then will you, for me? Dinner and what else? Just dinner. Because I remind you of her? Because I'd like to have dinner with you. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso segundo episódio. E semana que vem a gente volta com um filme bem diferente. A gente achou que queria dar uma quebrada um pouco nesses filmes mais densos. E vamos falar de outro filme denso, mas de um outro jeito, né? Na semana que vem a gente vai falar de E.T., o Extraterrestre, um filme de Steven Spielberg, de 1982, que marcou muito a minha existência. A minha também. Eu vi 8 vezes no cinema. Eu e a minha irmã, a gente ia toda semana. A gente falava, mãe, leva a gente pra ver E.T. Ela falava, não acredito, de novo. Lembrando que é prévia de cassete, né? Então tinha que ir ao cinema mesmo. Pois é um filme que marcou muito a nossa infância, mas é um filme que também funciona para adulto, né? É um filme transuniversal, eu diria. Uau, tá bom. Então aguardem na semana que vem E.T. Nosso podcast de cinema tem direção, produção e apresentação de Marina Persson e Gustavo Rosa de Moura, coordenação geral de Bruno Orovics, edição de Júlia Leite, direção de produção de Bia Almeida, assistência de produção de Sabrina Macedo. Assine o Cineclube do nosso podcast de cinema e venha fazer parte da nossa comunidade de cinéfilos. Participe das nossas conversas nos grupos de WhatsApp, assista uma nova aula sobre cinema a cada 15 dias, ganhe 50% de desconto nos nossos cinemas parceiros, que são o Espaço Petrobras de Cinema, o Cine Belas Artes, o Cine Marquise, o Cine Sesc, a Cine Sala e também no serviço de streaming Belas Artes à la carte. E ainda, ganhe 20% de desconto nas nossas editoras parceiras, que são a Todavia, a Fósforo e a Ubu.